Olá, eu terminei de ler então o livro As Rãs e vim falar um pouquinho com vocês sobre ele. Esse livro, ele é da Companhia das Letras, foi publicado em 2009 e o título original é Vá, em chinês, Vá, não sei falar chinês. Bem, então eu levei 11 dias para ler esse livro e foi uma leitura bem fácil, porque as páginas são pequenas, as letras num tamanho razoável e não tem muita dificuldade no entendimento. O título As Rãs que a gente tem aqui, na verdade, demora um pouquinho para entender, aparece mais para frente no livro a questão das rãs. Elas perpassam o livro, a história, porque vá em chinês, pode significar tanto bebê como as rãs, como rãs. E o que acontece? Esse livro, a história dele é toda sobre questão de bebês, a fixação chinês pela questão do bebê, de nascimento de criança. Por quê? Esse livro vai falar sobre a política do filho único na China. E essa política, eu fiquei sabendo, ela terminou, na verdade, eu fui pesquisar, ela terminou, na verdade, em 2015, muito recente. Então, a partir daí, as famílias puderam passar a ter 2 bebês, 2 filhos por família, mas até então era um filho só. E esse livro ele vai contar a história do Corre-Corre, que é o narrador. Ele vai contar toda a história, ele já tá com 55 anos, e ele vai contar toda a história da vida dele e a história do personagem principal, que é a tia dele. A tia dele é uma médica obstetra, mas ela trabalha numa pequena comunidade em Gaomi, no nordeste da China, onde ele mora, onde se passa quase toda a história. E vai contar a história dela, porque ela era filiada ao partido. Aí entra uma questão bem complicada, que é entender a questão do Partido Comunista na China, como foi toda essa história, né, do Partido Comunista na China, e ela pertencia ao partido. E quando houve a política do filho único, as famílias, as mulheres que engravidavam, elas não podiam ter filho, tinha que dar um jeito. Então, a política era colocar DIU, era ir chegando ao extremo de fazer o aborto. E aí entra a história da tia do Corre-Corre, que ela vai trabalhar nessa política. Ela vai trabalhar num lugar bem pequeno, numa aldeia pequena, mas ela tem que fazer todo esse trabalho, de conscientização e o trabalho de fazer o aborto. Então a história é bem pesada em muitos pontos, porque as mulheres resistiam, lógico, elas não queriam tirar a criança. Então vai narrar, essa história vai narrar momentos bastante tristes, assim, de perseguição, e era bem violento. Não era algo assim, não, você vai fazer o aborto e... Não, vai fazer o aborto e vai fazer o aborto. E aí, então, era bastante violento. Aí, a própria mulher do Corre-Corre, ela engravida e ele não pode ter, principalmente porque ele era do exército, ele trabalhava para o governo e principalmente ele não poderia ter esse filho. Aí, então, a esposa dele é obrigada a se submeter a esse aborto e ela acaba morrendo, morre ela, morre o bebê. E aí, então, ele vai contar toda a história da reconstituição da vida dele. Então, assim, é um livro bem bacana, eu achei muito interessante, principalmente para conhecer a história da China, conta toda essa questão do Partido Comunista, a gente consegue entender um pouquinho mais, e uma cultura completamente diferente da nossa, então, para um enriquecimento cultural bastante grande. Porém, não é um livro que a gente pode dizer assim, a comparação que tem aqui com o Gabriel Garcia Marques.
meio infundadas, né? Lógico que Gabriel Garcia Marques é infinitamente superior ao Moian. E uma curiosidade, o Moian, esse não é o nome dele. Moian, na verdade, significa não fale em chinês. O nome dele é Guan Moi. E outra curiosidade é que ele tem o primeiro livro dele, que ele foi o primeiro autor da China a ganhar um prêmio Nobel em 2012. Ele escreveu um livro chamado Sorgo Vermelho, em 1986. Fiquei bem curiosa porque ele foi adaptado para o cinema em 1987 por Zhang Yimou. Conheci Zhang Yimou essa semana. Através desse livro mesmo, conheci Zhang Yimou. E é assim, um cineasta muito interessante, que eu não conhecia. Então, um filme colorido, uma riqueza de visual incrível, o filme dele, o filme que eu vi. Então agora eu tenho fiquei com vontade de assistir mais filmes deles, principalmente o Sorgo Vermelho, que é baseado na obra do Mo Yan. Então é isso, tá? É um livro que valeu muito a pena ler, foi muito gostoso de ler, uma leitura bem gostosa e exigiu, assim, uma pesquisa, tive que pesquisar em vários momentos, muitas palavras de comida, de lugares, então eu tive que pesquisar várias coisas, assim, sobre a questão da China e mas foi, então, enfim, foi uma experiência muito enriquecedora, uma experiência bem bacana. Então, não sei se vocês vão ler, né, um dia mais, uma dica para vocês de leitura, Mo Yan Ashans. Valeu? Até mais.